Nós continuamos a ministrar no Evangelho de Marcos e o título da mensagem de hoje é o pecado que não tem perdão. Nós vamos ler o texto de Marcos 3, 20 a 30, que diz assim: Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possesso, ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Esse trecho começa dizendo: então Jesus foi para casa. Marcos 3, 20, a primeira parte. Isso aconteceu depois de Jesus ter passado uma noite inteira orando para logo depois então escolher os 12. Foi o que nós vimos por último no domingo passado. Depois disso, então, o texto diz: então Jesus foi para casa. Mais uma vez perguntamos: onde? Provavelmente em Cafarnaum. Há quem afirme com convicção de que Jesus residiu a maior parte do tempo em que esteve na Galileia, em Cafarnaum. E eu gostaria que fosse projetado o slide número 1. A casa dele poderia ser, como já dissemos anteriormente, a casa dele, ou então a casa de Pedro, onde nós já vimos ele se hospedou. Então, ali fica a cidade de Cafarnaum, fica ali, naquele local. Daqui a pouco nós vamos ver um outro slide. Mas Jesus foi para casa e outra vez, diz o texto, se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. Não apenas Jesus, mas os seus discípulos que o acompanhavam tinham tempo para comer. Não é a única vez no Evangelho de Marcos em que esse acontecimento é relatado, ou seja, uma situação semelhante a esta. Nós temos esta aqui em Marcos 3:20. Um pouco mais adiante, nós veremos ainda mais detalhadamente, posteriormente, se Deus assim permitir. No capítulo 6, versículo 30 a 34, diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus, porque eles saíram com uma missão e estavam retornando. E lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado. E ele, Jesus, disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte.
Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Este episódio, relatado por último agora, do qual pretendemos, se Deus permitir, tratar posteriormente, mostra que Jesus, não apenas uma vez, como estamos vendo no verso 20 do capítulo 3, mas parece que era uma coisa que acontecia com frequência. Jesus não tinha tempo para comer direito e os apóstolos também. Essa é uma das razões pelas quais também, quando Jesus queria orar, era de noite, porque à noite cada um se recolhia para a sua casa e Jesus era o tempo que ele tinha para orar sem ser incomodado. Bom, mas vamos ver o verso 21. O texto diz que quando os parentes de Jesus ouviram isso, ficaram sabendo que ele não tinha tempo nem para comer, tamanha a quantidade de pessoas que o procuravam, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. A palavra que aqui é traduzida por parentes não significa necessariamente os parentes mais próximos. Mais adiante, não muito depois desse texto, nós vamos ver um episódio no qual vão participar a mãe e os irmãos de Jesus. Mas aqui, esse termo que é usado aqui pode referir-se a parentes mais distantes que estariam nas proximidades do Mar da Galileia, mais do que os pais que moravam em Nazaré. Muito bem, vamos ver o slide novamente 1 e depois o 2. Aqui nós ficamos sabendo onde está Cafarnaum. Agora vocês vão ver Nazaré num mapa bem menor, para vocês que esqueci de trazer a caneta com... Aqui bem embaixo, no próximo mapa, porque o mapa é bem menor, pode passar para o próximo. Não vai dar para você. Alguém consegue ver ali Nazaré? É uma pena que eu não trouxe a caneta, mas a caneta que tem ali, é onde está sendo mostrada a seta. Cafarnaum ficava lá em cima, então é uma distância razoável, não era um lugar onde poder-se ir de Nazaré para Cafarnaum, possivelmente por isso seriam os parentes, além daqueles que constituíam a família mais chegada de Jesus. Mas o que eles fizeram? Eles saíram para prendê-lo, acharam: olha, ele está ficando fora de si, ele perdeu o juízo, ele perdeu a noção das coisas. Como explicar isso? Como explicar o fato de pensarem isso acerca de Jesus? Em várias partes, principalmente no Evangelho de João, é relatado que os seus próprios irmãos não criam nele. Isso inicialmente. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles vieram a crer em Jesus. Mas durante o tempo do ministério de Jesus, os próprios irmãos não criam nele. Isso é relatado com clareza no Evangelho de João. Mas por que eles sairiam para prendê-lo e acharem que ele estava fora de si? 1 Coríntios 2,14 nos dá com clareza uma resposta quanto a isso. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
como entender que Jesus estava totalmente entregue e dedicado ao seu ministério. Como é que as outras pessoas poderiam entender que ele era capaz de ficar até sem comer, muitas vezes, para que pudesse atender as pessoas? Eu li há muitos anos, não sei quantos anos atrás, um livro da biografia do Billy Graham. Ele já está na glória há algum tempo, morreu velho e farto de dias, mas o texto conta uma época em que ele esteve no que poderíamos dizer um intenso trabalho realizado na Europa e em vários lugares, e ele começou uma série de conferências e as multidões começaram a fluir e eram cada vez em maior número, e ele se entregou totalmente à pregação da palavra e ficou pregando vários dias. Tinha dias que ele não conseguia sair da cama, ficava o dia inteiro deitado, tamanho cansaço dele, a ponto de perder totalmente as forças. Mas, não obstante, o poder de Deus se manifestou na vida dele naquela época de uma maneira que, e essa foi a razão pela qual ele também se entregou dessa maneira. Houve uma época na minha vida em que eu estava aprendendo a jejuar, e eu comecei a experimentar uma relação com Deus de uma maneira que eu não queria outra coisa, a não ser estar com Ele, e eu perdi muitos quilos, cheguei a ficar magérrimo mesmo, e eu não sei se as pessoas na época perceberam, mas quando eu vi a foto algum tempo depois, eu cheguei a ficar impressionado. Depois eu não continuei, porque eu estava realmente num ponto em que as coisas não podiam continuar daquela maneira. Mas o nível de relacionamento que eu experimentei com Deus naquela época, eu não queria parar. Quando o Espírito de Deus está atuando, você não sente vontade de deixar de estar realizando ou fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Eu creio que quanto mais você se dá, mais o Senhor te toma, mais o Senhor se revela a você. Eu já vivi isso uma vez na minha vida com um grupo de pessoas, quando ministramos em 1978, na periferia de São Luís do Maranhão. Nós estivemos lá por 20 e tantos dias e ministrávamos sem parar, dia e noite. Claro que dormíamos, mas a maneira como Deus agiu e operou naquela época foi algo que me deixou marcas profundas. E eu posso imaginar como é que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele se dava e se deu de uma maneira intensa. Mas, por causa de tudo isso, e por causa dos sinais e prodígios e maravilhas que o Senhor realizava, o texto diz no verso 22 que os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então vejam que coisa incrível de perceber como essas pessoas estavam tão céticas, tão incrédulas, a ponto de dizerem isso. Quem eram os escribas? Já dissemos aqui, os escribas eram os copistas da lei. Eles copiavam as escrituras, porque naquela época não tinha imprensa. Ela foi inventada muito tempo depois, muitos séculos depois, mais ou menos 15 séculos depois de Jesus.
Então, tudo era copiado. Daí os manuscritos que são encontrados e que mostram a veracidade e a autenticidade das Escrituras Sagradas. Manuscritos que antecederam a 600 anos antes de Cristo, foram encontrados no Mar Morto, e outros fragmentos de escrituras mais antigas que estavam guardadas em vasos de barro que eram fechados, e ali eles foram preservados até o início do século, meados do século passado. Bem, então eles eram pessoas cultas, eles sabiam escrever, porque nem todo mundo sabia escrever. Eles eram também pessoas de posses e eram mestres da lei. Muitas vezes, algumas traduções usam, no lugar dos escribas, usa a expressão mestres da lei, porque eles tinham acesso às escrituras, o que não era comum a todos. E eles tinham vindo de Jerusalém. Não sabemos porquê, o texto não diz, mas eles diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Era assim que eles pensavam e é isso que eles estavam dizendo. Não foi a única vez que isso foi dito acerca de Jesus. Em Mateus 9, 32 a 34, nós lemos assim: quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Jesus, então, pacientemente, convocando-os, Jesus disse por meio de parábolas. Primeiro, Jesus perguntou: como pode Satanás expulsar Satanás? Como é que alguém vai lutar contra si mesmo? Como alguém pode expulsar aqueles que são seus, pertencem ao mesmo reino? Isso não existe em lugar nenhum. Ninguém luta contra si mesmo. E esse pensamento é totalmente incoerente. O que os escribas estavam dizendo não tinha razão. Segundo lugar, Jesus afirmou: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Uma das estratégias de Satanás é dividir para enfraquecer. E ele age assim o tempo todo. Você vê como é que ele procura causar intriga entre os irmãos, e ele é capaz de segredar no ouvido de alguém algo, falando mal de uma outra pessoa, e vai lá na outra pessoa e faz a mesma coisa para que elas tenham contendas umas com as outras. Eu vou mostrar aí um slide que retrata isso no contexto de uma criança brigando com a outra. Mas é isso que acontece com os adultos. Ele coloca um contra o outro para que as pessoas briguem entre si, se degladiem umas com as outras, e é por isso que nós somos alertados em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos lutando com pessoas que nos tratam mal, pessoas que criam embaraços, que nos agridem, nos ofendem.
Essas pessoas são meros instrumentos nas mãos do inimigo, que procura dividir, que procura destruir relacionamentos, para que você ataque as pessoas, brigue com as pessoas, e então ele terá alcançado o seu fim. Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então a estratégia dele é colocar uma pessoa contra a outra, agredir, levar você a agredir pessoas com palavras, com atitudes de rejeição, com N situações que normalmente a carne mostra e manifesta quando ela é ofendida, machucada, ferida. Ela normalmente retruca da mesma moeda, e é isso que as pessoas pensam, que estão lutando contra pessoas. Mas por trás dessas pessoas existe alguém interessado em causar divisão. Se nós estivermos preocupados em resolver problemas que existem, são criados pelo inimigo entre nós, então ele ganha tempo. Ele impede que você testemunhe, ele impede que você tenha alegria, ele impede que você manifeste o que deveria estar manifestando, que é o fruto do Espírito. Pessoas deixam de ouvir de Jesus, deixam de ser alcançadas. Então, essa é uma estratégia dele. Então, ele não faria isso consigo mesmo. Ele não vai expulsar alguém que é dele. Ele não incomoda as pessoas que estão vivendo como ele quer, e como aquelas que estão seguindo o curso dessa vida. Essas pessoas não são impedimentos para ele expandir o seu reino. E então ele não vai incomodar essas pessoas. Por isso que ele procura facilitar certas coisas para essas pessoas continuarem na prática do mal. Mas se você se levantar contra aquilo que ele faz, ele vai se levantar contra você e vai procurar criar embaraço. Por isso Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então seria incoerente afirmar que ele estava expulsando demônios, porque ele, pelo maioral dos demônios. Em terceiro lugar, Jesus afirmou, Jesus afirmou: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Depois ele afirmou: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Quase todos os divórcios que existem são resultado dessa estratégia de Satanás. Ele procura colocar um cônjuge contra o outro. Ele procura levar um cônjuge a ofender o outro. Por coisinhas bobas, insignificantes, as pessoas deixam de se falar, deixam de se comunicar, deixam de viver o melhor que Deus planejou para a vida delas, e elas se degladiam uma com a outra, e com isso vai minando o relacionamento, vai destruindo o amor que não está construído em Deus, e o resultado são muitos lares estraçalhados, são muitos lares destruídos, pessoas que casam e não muito tempo depois querem separar-se. E não pense você que você está isento disso, porque não tem nenhuma pessoa aqui, inclusive eu que estou falando com vocês, que está isento a esse tipo de ataque. E nós temos que estar de antena ligada e não podemos dar bobeira, porque a estratégia dele é dividir a casa.
Se ele atingir o cônjuge, um dos cônjuges atinge o outro, e se ele atingir os cônjuges, atinge os filhos se perdem por falta de exemplo, por falta de relacionamentos saudáveis, sadios, e o resultado é um desastre. É um desastre para uma coisa que chama família. Existe uma estratégia no mundo inteiro, e eu tenho que alertar vocês para uma coisa: vocês estejam muito atentos em quem vocês vão votar nas próximas eleições, porque existem ideologias que procuram estraçalhar a família. Os princípios da família são estabelecidos por Deus na palavra, e muitos têm uma ideologia de que família não é importante, e a ideia de família não é a que a Bíblia tem. Então estejam atentos, estejam ligados. Não é hora de falar isso não, acho que não ainda, mas é bom nós estarmos atentos, porque se você destrói uma família, você também mina os alicerces da igreja, porque a igreja é constituída de pessoas que são constituídas de a igreja é constituída de famílias. E mesmo que alguém não tenha uma família, porque perdeu a família, ele se constitui numa pessoa, e ele se relaciona com pessoas, e então o propósito é destruir a família. Por isso Jesus afirmou, em terceiro lugar: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Em quarto lugar, Jesus afirmou: se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Nós sabemos que vai chegar um dia em que ele vai ter um fim. As obras dele serão aniquiladas. Mas o que Jesus está falando é da incoerência de tal afirmação. Ele não lutaria contra si mesmo. Ele não se levantaria contra si mesmo. Em várias ocasiões, Deus, para proteger o seu povo, fez isso. Deus colocou pessoas umas contra as outras, para que estes exércitos inimigos fossem destruídos e o povo de Israel pudesse ser libertado de situações de opressão. Um caso deles é o caso de Gideão. Gideão viveu num tempo em que Israel estava sendo grandemente oprimido pelos midianitas, e eles vinham em número muito grande, e eles simplesmente passavam pelas plantações dos israelitas e destruíam tudo só por passarem nessas plantações, e destruíam tudo que viam pela frente. E era um desastre. Isso está relatado no livro de Juízes, no capítulo 7. Então Deus levantou Gideão, falou com ele, apareceu a ele, se revelou a ele, e inicialmente ele tinha um número grande de pessoas que se juntaram a ele, mas Deus falou: isso é muita gente, isso vai fazer com que vocês pensem que foram vocês que ganharam essa batalha. Então, finalmente Deus separou 300 homens que estivessem com Gideão. Eles deviam cercar o acampamento dos midianitas e deviam quebrar um cântaro, todos juntos, e deveriam tocar a trombeta.
E quando eles fizessem isso, Deus faria com que o exército dos medianitas se voltassem uns contra os outros. Juízes 7:22 diz assim: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial dos midianitas, que fugiu na direção de Zelerá até Bet-sita, até a divisa de Abel-Meolodá, perto de Tabate. Nessa ocasião, houve perseguição ao exército e dos midianitas e eles pereceram, foram dizimados. Houve uma outra ocasião em que Josafá se viu cercado gratuitamente por 3 nações: os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir, os descendentes de Esaú. E isso é narrado em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá se pôs a buscar o Senhor, se humilhou diante do Senhor, e Deus ouviu o clamor de Josafá. Então Deus disse: olha, vocês não vão ter que fazer nada, só fiquem parados e vejam o que eu vou fazer. No verso 22 diz assim: imagine um exército. Na frente do exército iam os cantores, eles iam cantando e louvando a Deus. Ir para uma guerra com cantores, você já imaginou? Pois foi isso que eles fizeram. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, estou lendo o verso 22 do capítulo 20 de 2 Crônicas. O Senhor pôs a emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Israel não teve que pôr a mão em nada, não teve que fazer nada, só viu o livramento que Deus deu. Então, quando Deus fez isso em mais de uma ocasião, foi para destruir os inimigos. E Satanás não faria isso consigo mesmo. Em quinto lugar, Jesus afirmou também que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em outras palavras, você não pode destruir o mal que está sendo feito. Se alguém roubou algo de você, você tem que amarrar essa pessoa, e normalmente é uma pessoa valente, está armada, você vai ter que desarmar, imobilizar essa pessoa para você tomar de volta o que lhe foi tomado. Isso aqui no contexto espiritual. O texto diz: ninguém pode entrar na casa do valente, o valente aqui é Satanás, para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Então, ele não se deixaria agir dessa maneira, não deixaria que qualquer pessoa que estivesse sob seu governo fizesse isso. Seria um absurdo, então, pensar que Satanás permitiria que alguém dentre eles fizesse isso. Mateus capítulo 12, versículo 27, 28 e depois o verso 30, Jesus disse assim, num contexto bem semelhante: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E Jesus afirmou ainda: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não há como o inimigo se ajuntar
ao reino de Deus, não há como ele lutar para o reino de Deus. O que ele vai fazer é lutar contra. Então, por isso que Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E uma coisa importante, Jesus disse: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Porque Jesus não fazia o que ele fazia por si mesmo. Ele veio na condição de homem e o que ele fazia era pelo Espírito de Deus. É por isso que, quando ele subiu aos céus, ele derramou sobre a igreja o seu Espírito, para que por meio dele nós pudéssemos viver e fazer as obras de Deus. Depois de dizer isso, Jesus advertiu os que estavam ali com ele, dizendo: primeiro, há perdão para todo tipo de pecado que o ser humano pode cometer. O texto diz: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Naturalmente, será perdoado se houver arrependimento, se houver pedido de perdão e se houver uma conversão ao Senhor. Por isso que na 1 de João 9 nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, em segundo lugar, Jesus deixou claro que há um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. E o texto explica: Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Ou seja, que pecado é esse? Que pecado é esse que não tem perdão? É você dizer que algo que está sendo realizado pelo Espírito de Deus é realizado por um demônio, é realizado pelo poder do maligno. Então, esse é o pecado que não tem perdão. Esse pecado implica em atribuir ao diabo o que é obra de Deus, o que é obra do Espírito de Deus. É por isso que no texto que nós lemos de Mateus, Jesus disse, Mateus 12, 28, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Não foi a única vez que disseram isso de Jesus. Em Mateus 12, 22, 24, diz assim: então trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Veja a multidão dizendo isso: não seria esse por acaso o filho de Davi, ou o Messias prometido? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Em João 8,48 nós lemos assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Mateus 7,15, Jesus disse, nos alertou o seguinte, e aqui vai a dica que eu e você precisamos: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Ou seja, quem está atuando neles não é o Espírito de Deus. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas?
Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo, ou seja, o destino é o inferno. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. O reino de Deus é caracterizado por uma coisa muito simples que se chama amor, porque Deus é amor. Amor não prejudica o seu próximo, não adultera, não mata, não rouba, não engana, não cobiça o que é do próximo. O amor cumpre toda a palavra de Deus. E tudo que expressa o contrário, ódio, ressentimento, mágoa, quando isso acontece, não é o Espírito de Deus que está atuando, mas é o maligno se valendo de pessoas que dão espaço para ele agir. É por isso que Mateus 7, 21 e 23, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. E aí? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se alguém usar o nome de Jesus, Deus pode curar a pessoa, Deus pode fazer até prodígios por causa do nome dele. Mas não significa que a pessoa necessariamente é do Senhor. É necessário que nós vejamos como essas pessoas se comportam, como elas agem, como elas vivem. Jesus disse: eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Quem? Pessoas que faziam milagres, que mostravam sinais. Nós temos que nos lembrar de uma advertência que nós temos na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando fala do anticristo. Aqui diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É uma pessoa que aparentemente se mostrava do lado de Deus, fazendo as obras de Deus, e que de repente mostra quem realmente era. E seja revelado o homem da iniquidade. É uma referência ao anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Agora veja, porque o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira.
e com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. São aqueles que acolheram a mentira, porque viviam na prática da injustiça, e houve quem dissesse que eles podiam ficar bem fazendo isso. Não foi assim que o inimigo fez no início com Adão e Eva. O Senhor havia dito que eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comessem eles morreriam. Satanás veio e disse: olha, não é nada disso. Eu vou ler o texto para não dizer o que eu não devo dizer, mas no capítulo 3 diz assim: quando a mulher respondeu que eles não deviam comer do fruto, podiam comer de todo o fruto, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Pode comer do fruto que Deus proibiu, porque vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que proposta atraente. Pode pecar, pode continuar praticando a injustiça, pode fazer o mal, e não vai acontecer nada com vocês. Então, quem dá crédito a essas palavras e aceita o que é característica do inimigo, então vai colher o seu fruto. Elas serão enganadas, serão ludibriadas, e nisso se manifestará a justiça de Deus, porque não deram crédito à verdade, mas sim à mentira. Na 1 de João, capítulo 4, a partir do verso 1, ele nos adverte dizendo: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. É o mistério da iniquidade, é o ministério da iniquidade que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então nós temos aqui dicas que devem ser consideradas, devem ser observadas, porque nós vivemos num mundo onde muitas vezes o mal vem disfarçado de bem, e para que não erremos, e também para que não deixemos de atribuir a Deus o que é de Deus. Aquilo que é de Deus tem as características de Deus. O apóstolo João, escrevendo na primeira epístola, ele diz que essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, quem é de Deus vai manifestar o fruto de Deus, a vida de Deus. É por isso que nós somos chamados a viver o fruto do Espírito, o que requer uma relação
bem estreita com o Senhor. Concluindo, temos que ter muito cuidado com os julgamentos. E uma das coisas mais perigosas que fazemos é de julgarmos antecipadamente quem quer que seja. Mas podemos, pelos frutos, conhecer se uma árvore é boa ou má. Nós temos que ter cuidado, então, para não atribuir a um demônio as obras do Espírito de Deus. Essa é a tônica de Jesus nesse trecho. Jesus disse: eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Que o Senhor nos ajude a ser sábios para discernirmos o que é de Deus e o que não é de Deus mesmo em todas as circunstâncias. Porque as coisas de Deus são facilmente discerníveis. E quem tem o Espírito de Deus pode perceber se algo é de Deus ou não é. É isso que o apóstolo João também diz na sua primeira epístola, quando ele fala sobre isso.